Na última semana, o município de Angra dos Reis emitiu um decreto, né, vedando o uso da água, né, para algumas atividades. Eu vou conversar agora com o Alexandre Giovanetti, que é representante aqui do SAI Angra dos Reis, para falar um pouco sobre o que pode e o que não pode, né, por conta aí dessa estiagem. Giovanetti, realmente assim, a gente tem informação, a gente vê nas redes sociais, né, que a situação, por exemplo, da banqueta e de outros pontos é muito crítica devido à estiagem. Queria que você falasse um pouco sobre esse decreto que o município emitiu. É importante salientar que a estiagem é um efeito natural para essa época do ano no nosso país, né, na parte do hemisfério sul. A estiagem é sempre nessa época do ano, do inverno, onde a gente tem menores índices pluviométricos, menores índices de chuva. Só que essa está sendo bem atípica em relação a algumas outras. Para você ter uma ideia, eu tenho 20 anos de casa e essa é a segunda mais severa que eu enfrentei, uma de 2007, enfrentamos em 2015 uma boa também, mas essa, na verdade, está quase igual a de 2007 que nós enfrentamos. Realmente os reservatórios estão muito baixos ao longo do nosso município, mas principalmente nessa área central e área da Grande Japuíba, nós estamos enfrentando uma crise hídrica que a gente não via há alguns anos já, e por isso o município fez esse decreto. O decreto, na verdade, ainda não é de uma emergência hídrica do município, mas é um decreto já que a gente está fazendo um racionamento da água, é um decreto que o município já tomou providências para que todos consigam receber água nos seus imóveis. E para isso acontecer, a gente está fazendo manobras específicas e a gente tem previsão dessas manobras até o fim da estiagem, ou seja, esperamos que essas manobras sejam mantidas até meados ou final de setembro, que é o período normalmente que a estiagem se prolonga, com áreas de abastecimento reduzindo os intervalos de fornecimento de água para que a gente ganhe pressão na rede. Então, vou dar o exemplo aqui do Belém e Ribeira, que recebia água nos dias pares, vai continuar recebendo nos dias pares, mas não durante as 24 horas. Vai ficar 12 horas para o Belém, 12 horas para a Ribeira. Com isso, a gente pressuriza a rede para que chegue nos reservatórios para quem só tem caixa d'água na parte alta do seu imóvel. Giovanetti, quais atividades que estão proibidas agora? O decreto, na verdade, ele limitou as atividades essenciais para consumo humano, consumo animal, vetando o uso para lavar calçadas, jardins, lavagem de veículos, como carros, embarcações, né? Ou seja, pode até adoçar o motor para não perder, obviamente, o seu bem, mas lavar a embarcação também está proibido. Esse tipo de atividades que não são para uso de consumo, elas estão vetadas nesse momento no município de Angra. Assim, nas redes sociais se viu, né, algumas imagens, né, de caminhões-pipa fazendo a rega de canteiros pelo município. Queria um pouco que você falasse sobre essa água que está sendo utilizada. É uma água própria para consumo? Como é que é? Isso é importante, realmente deu bastante repercussão. Essa água não é água consumo, não é água potável, não é para consumo, é toda água de reuso de algumas estações de tratamento nossa ou de chuva, não é bem o caso agora, porque não está chovendo, né, mas é água de reuso, ou seja, não é água própria para consumo humano. E aproveitando para perguntar para você o seguinte, vocês estão fazendo também a disponibilização de caminhões-pipa para algumas pessoas, né, para quem precisa, no caso. E eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo esse trabalho. Isso é importante também salientar que o fornecimento de caminhão-pipa está para amenizar essa situação da estiagem, né? O SAI não está medindo esforços, está colocando hoje a gente está com 28 caminhões-pipas nas ruas, para amenizar e de forma gratuita para toda a população, independente se está adimplente, se está inadimplente com o SAI, ou até mesmo se é cliente SAI ou não, porque às vezes alguns locais do município que não tem rede do SAI, a pessoa está sem água, a gente está tentando abastecer também, ajudando com os caminhões-pipa, uma vez que a nossa região aqui se caracteriza por mananciais de pequeno porte, que todos secam nessa época do ano, principalmente com uma estiagem tão severa como a que a gente está. A estiagem desse ano, é importante dizer que desde abril para cá, ela está 67% mais baixa do que o esperado para essa época, que já é uma época com menos chuva, né? Mas no histórico ela está 67%, desde abril, acumulado, 67% mais baixo do que o previsto. O que pode ser feito para poder amenizar, né, futuras estiagens? Muito bom. Perfeito, na verdade, assim, o primeiro passo é o morador ter o seu reservatório, né, a caixa d'água. É até previsto por norma, é previsto pela legislação municipal vigente, que toda moradia tem que ter reservação de 24 horas de consumo. Isso é importante para que você não sinta a intermitência. Quando a gente faça a manobra para poder distribuir água para um lado ou para o outro, ele consiga ter aquela reservação dentro de casa, para ele poder utilizar naquele período que o abastecimento está fechado para o lado dele.
Para quem tem casa alta, também é importante um reservatório na parte de baixo do imóvel, porque às vezes o sistema está sem pressão e aí a pessoa consegue receber e, através de alguma bombinha, jogar para cima. O uso consciente da água, claro que neste momento a gente não poderia deixar de mencionar, né? Ou seja, deixar de fazer algumas atividades com a água, tomar um banho em horários mais reduzidos, né? Fechar enquanto estivesse ensaboando, etc, etc. Ou seja, evitar o desperdício do recurso hídrico, da água, nesse momento é fundamental.